Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, abrindo, digamos assim, as atividades de 2018, como prometemos no fechamento do ano passado. Hoje, 2 de janeiro de 2018, estamos aqui com o novo presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Alberto Meneguzzi, do PSB, que será o presidente nesse ano legislativo. Sem mais delongas, cumprimento a quem nos acompanha e, sobretudo, renovo os cumprimentos ao senhor. É uma honra poder falar com o senhor nessa abertura, digamos assim, dos trabalhos legislativos, ainda que no formato representativo. As sessões ordinárias voltam lá em 1º de fevereiro, mas o senhor tomou posse hoje e isso é muito significativo e simbólico para o legislativo e para a comunidade de modo geral. Fábio, um abraço a ti, àqueles que nos assistem através do canal 16, também nas redes sociais. Olha, é um desafio muito grande, né? Cada vez que eu entrava na sala ali de reuniões da presidência, eu olhava aqueles quadros ali, via os presidentes que passaram, que me antecederam ao longo desses 125 anos e ficava impressionado. Tipo, poxa, tem gente muito boa que passou por aqui, né? Tem gente muito boa que comandou o legislativo e aí cada vez mais reforçava a ideia da importância dessa casa para Caxias do Sul, né? Uma das maiores cidades do estado, uma das maiores cidades do país, consequentemente um dos maiores legislativos do estado e do país. Então, para mim, é uma honra muito grande, realmente, ser presidente dessa casa. O senhor tem um detalhe, eu como jornalista me sinto gratificado com isso. O senhor é o primeiro jornalista de formação, quando se fala, porque tem muitos jornalistas, aqueles antigos que não tinham. O senhor é o primeiro jornalista com diploma a ocupar a presidência da casa e a ter se elegido vereador antes de ser presidente. Eu também tenho o orgulho de ter sido o primeiro jornalista concursado de Caxias do Sul e, consequentemente, aqui do nosso legislativo. Então, muito legal ter esse papo com o senhor. Legal. E eu sou um cara muito corporativista em relação a jornalista. Eu acho que quem tem que trabalhar na área de comunicação no jornalismo é jornalista formado, jornalista diplomado. E sou um defensor do diploma, sou um defensor da regulamentação da profissão, mas quero dizer também que me sinto honrado de ser o primeiro jornalista diplomado da casa, mas também sou um RP diplomado, né? Porque eu sou um fã também das relações públicas e da comunicação integrada, né? Mas de qualquer maneira, de mim, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Fábio? Eu sou muito corporativista em relação a isso. Acho que cada um na sua, né? As profissões, elas têm que ter, quanto mais formação tiver o profissional que trabalha na sua área, e se tiver diploma, melhor ainda. Então, em relação ao jornalismo, eu sempre trabalhei dessa forma. É sempre interessante situar quem nos acompanha. O senhor é um vereador de primeiro mandato. No primeiro ano, participou de algumas comissões, foi vice-presidente da casa na gestão do vereador Felipe Gremelmaier, do PMDB, que continua o seu mandato, enfim, mas agora o presidente é o senhor. E já no segundo ano, essa novidade de comandar o legislativo, é uma dinâmica completamente diferente e que muitas vezes as pessoas esperam que vereadores que estão há mais tempo, que acumularam alguns mandatos, que sejam mais maduros, entre aspas, ocupem essa posição. E o senhor conseguiu uma larga visibilidade em 2017 justamente pela ação como jornalista. O senhor teve um trânsito muito interessante por aplicativos, redes sociais, saiu na imprensa muitas das suas ações. É mais ou menos por aí que o senhor pretende continuar dando visibilidade agora mais à gestão da casa e não ao seu mandato? Olha, para mim foi uma honra o PSB me indicar, porque essa função é do partido, né? E o partido, entre os 3 vereadores, entendeu, os vereadores Edi Carlos e também Eloy Friis entenderam que era a minha vez. E isso para mim é muito gratificante, entender que o partido confie para a gente assim, uma missão tão importante. Detalhe, né? Que ambos já foram. Eloy Friis foi presidente em 2008 e 2009 e o vereador Edi Carlos Pereira de Souza foi presidente em 2016. 2016. Então, sobrou para mim, no bom sentido, o que é uma honra. Talvez eu me sinta um pouco amarrado na função, amarrado no sentido de que o presidente da casa ele não pode protocolar projeto, ele tem algumas questões que ele não pode mais participar de comissões. Pelo regimento, né? Pelo regimento, não pode mais fazer indicações. Por isso que eu falei que o foco passa a ser na gestão e não no seu mandato. Eu sou um cara muito irrequieto mesmo, eu acho que do espírito de jornalista mesmo, porque a minha vida toda foi em rádio, acordando muito cedo, pensando assuntos toda hora, pautas diferentes, a gente nunca relaxou
com uma pauta, uma entrevista, um programa de debates que tenha sido bom. Terminava um programa de debate, uma entrevista boa, a gente já estava pensando, e agora? O que vem a seguir? O que a gente faz amanhã? O que a gente faz daqui a 5 minutos? Então eu trouxe muito esse espírito de jornalismo para casa, para o meu mandato. Então é evidente que ganhou uma certa repercussão para eu ser assim, né? Mas acima de tudo, antes de aplicativo, de bons releases ou de boa assessoria, tem o fato de ser trabalhador, né? Eu me considero um cara trabalhador, eu acordo muito cedo, durmo tarde, me empenho, sei das minhas limitações e por saber que eu sou uma pessoa que tem limitações, eu também estudo muito, não sou da área jurídica. Quando tem que analisar um projeto, fazer um projeto, analisar qualquer coisa que não é do meu conhecimento, eu estudo muito isso e trouxe isso para cá. Isso me facilitou bastante. Então, também não adianta o cara ser uma sumidade em tudo e não ser trabalhador. No meu caso, eu me considero um cara trabalhador. E isso fez a diferença no meu primeiro ano de mandato. Vereador, presidente, a Câmara vem numa tradição, constituindo algumas ações, tanto na relação com a comunidade, na produção legislativa, de algumas iniciativas que se firmaram na casa. Nós temos o projeto de consolidação das leis, que enxuga a legislação para que as pessoas entendam. Você tem lá 3, 4, 5 leis que tratam do mesmo assunto, elas são compiladas e consolidadas num código só. Hoje são aí mais ou menos 8 mil, quase 9 mil códigos que Caxias do Sul tem. O próprio teve o Parlavox, que disponibiliza discursos em vídeo, texto e som para as pessoas, principalmente o pessoal da imprensa, o público em geral, no site da Câmara, Portal da Transparência, Câmara vai aos bairros, que a Câmara há alguns anos tem mais edições, outros menos, visitas de escolas, nós recebemos uma gama enorme, milhares de pessoas por ano, e isso já se consolidou, as pessoas esperam que todo ano tenham, às vezes Sim. muda um pouquinho aqui e ali. Como é que o senhor pretende conduzir já iniciativas que são consolidadas como tradição no âmbito da Câmara? Tudo isso que você citou são iniciativas consolidadas, mas elas precisam melhorar. Vereador por um dia, jovem parlamentar. Tudo isso precisa melhorar. Sim. Tudo isso precisa melhorar, e melhorar muito. Sim. Mesmo que sejam questões consolidadas, eu acho que uma criança que vem aqui na Câmara de Vereadores não pode ficar olhando parede, não pode ficar visitando o gabinete. Nós precisamos ter um outro atrativo para mostrar essa casa para a criança. A questão do jovem parlamentar, eu participei, não gostei. Eu acho que é uma ideia boa, precisa ser aperfeiçoada. Vereador por um dia, há um consenso de que a gente precisa aprimorar. Câmara vai aos bairros, nós só tivemos uma edição. Isso ano passado? O ano passado, e precisa melhorar. É um projeto que vem desde 2010. Mas nós precisamos melhorar. Nada aqui é definitivo, não é porque está desde 2010. Não, eu não estou dizendo, vereador, que não possa mudar. Não, mas eu estou dizendo que a gente precisa melhorar. Claro. Aquilo que é consolidado precisa melhorar, precisa ser uma coisa atrativa, não pode ficar só na tradição as coisas. Então o Câmara vai aos bairros, por exemplo, só teve uma edição, poucos vereadores foram. As pessoas que acessam o Câmara vai aos bairros, elas acham que os vereadores vão resolver os problemas dela, o que não é verdade. Nós temos que achar uma outra forma, pode até se manter o nome, mas a gente tem que achar uma outra forma. Outro formato. Um outro formato para a gente ir até a comunidade e a comunidade vir até aqui. O vereador por um dia também é ótimo, mas precisamos melhorar. Do ponto de vista político, vereador, o senhor, na condução do seu mandato no primeiro ano, em 2017, estava situado num partido de oposição que continua, do ponto de vista formal, fazendo oposição ao atual governo do prefeito Daniel Guerra. O presidente anterior, um dos seus primeiros atos, visitou o prefeito Daniel Guerra no gabinete. O senhor repete um esforço de aproximação, tão logo tomou posse e conduziu a sessão representativa, que são aquelas plenárias do período de recesso parlamentar, que continuarão no decorrer de janeiro, sempre às terças-feiras, às 8h30 da manhã. Acabou essas atividades, o senhor 11 da manhã estava lá no gabinete do prefeito Daniel Guerra, uma longa reunião. Ou seja, demonstra que o senhor dá continuidade a essa tentativa de aproximação que foi muito criticada em plenário, de modo geral, pelos vereadores. Institucionalmente, Fábio, a casa teve uma aproximação com o Legislativo, né? O que eu ouço das pessoas, dos servidores que trabalham aqui. Os projetos do Executivo tramitaram, quase que a maioria deles foram aprovados, então institucionalmente nunca houve o afastamento, né? O que teve foi muita discussão política, né? Isso é normal, essa aqui é uma casa política, né? Saiu um governo que tinha 12 anos, um grupo que tinha 12 anos, entra um grupo novo, é normal que quem entra tenta colocar o seu ritmo de trabalho e quem tenha saído faça uma fiscalização ainda maior.
Eu acho essas discussões normais, eu não entendi isso assim aqui no plenário esse ano como tumulto, coisa assim. Claro que a temperatura estava mais elevada. A temperatura estava elevada, mas já teve, eu acompanho o Legislativo já há algum tempo, já teve muito mais elevado aqui. Eu até achei que foi calmo. Lembre as manifestações de junho, por exemplo, lá em 2013. Nossa. Foi um período complicadíssimo. Foi um período complicadíssimo, onde tudo parava aqui. Exatamente. Né, e aqui foi conduzido muito bem, porque é uma casa democrática. Então Sim. eu entendo assim que essa proximidade do Legislativo e Executivo, institucionalmente, ela sempre vai existir. Nunca houve afastamento. As questões políticas, elas sempre serão discutidas aqui. Sempre haverá quem vai criticar o prefeito, sempre haverá quem vai defender o prefeito, haverá manifestação contra, pró. O importante é a gente fazer desse espaço um espaço democrático. A visita com o prefeito é uma visita que todos os presidentes fazem institucionalmente. Fomos muito bem recebidos por ele, pela equipe dele. A mesa diretora estava toda lá também, dizendo assim, olha, o Legislativo está aberto, nós estamos dispostos a dialogar, como sempre a Câmara fez em relação a todos os assuntos, né? Essa casa é muito democrática. Então, foi um encontro muito bacana. Eu achei muito proveitoso, institucional, que mostra um novo estilo de trabalhar que já vem acontecendo nos últimos anos. Agora, sobre oposição ou não, o PSB fez parte do governo anterior, ele faz política, né? A gente não faz oposição, a gente faz política, aquilo que tem que fiscalizar. Eu sempre fiscalizei, os outros vereadores também, aquilo que precisa sugerir, a gente sempre sugeriu, né? E eu acho que o PSB vai continuar fazendo isso, e a minha postura também vai ser essa, né? Presidente, nós estamos na reta final do programa. O senhor demonstra bastante cuidado no sentido de antecipar algumas ideias, demonstra um respeito muito grande ao que já foi feito, mas já aponta possibilidades de melhoras ou de alterações. Nessa reta final, o senhor fica muito livre para fazer suas considerações finais, digamos assim, mas dentro do possível, se achar oportuno, que possa antecipar a quem nos acompanha já algum projeto ou ação que o senhor pretenda implantar no decorrer de 2018. É bom que as pessoas saibam que esse é um trabalho de continuidade, né? Entrou um presidente, saiu o vereador Felipe Grebelmaier, o ano que vem é outro partido, enfim, esses 4 anos é um trabalho de continuidade. Eu não assumo sozinho, assumo com uma mesa diretora que é uma mesa pluripartidária, né? Que tem outros partidos inclusive, né? Eu entendo, o vereador Felipe foi muito obstinado pela transparência, eu entendo que a Câmara deva ter cada vez mais transparência. Nós precisamos melhorar isso. Já teve um avanço, nós precisamos melhorar ainda mais na relação com o público externo, com a imprensa, ou seja, o Parlavox foi uma iniciativa boa, nós precisamos estender isso para as comissões, nós precisamos colocar isso num telefone celular, nós precisamos, as pessoas quando acessam o site da Câmara e querem procurar alguma coisa do item de transparência, elas até acham, mas demora, é difícil, tem que fuçar aqui, fuçar ali, isso não pode, transparência tem que ser fácil de as pessoas acessarem. Podemos ter mais dados de transparência no nosso site. As comissões precisam ser mais visualizadas. O trabalho de plenário é um trabalho importante, mas as comissões fazem um trabalho muito importante e não tem a devida visibilidade. Nós temos que achar uma fórmula, não apenas a visibilidade de passar o release, de passar a informação, não, de a gente costurar isso com as assessorias das comissões, os assuntos, ter uma pessoa responsável por essas comissões, enfim, a gente precisa levar isso a público. Hoje, a gente procura alguma ata, por exemplo, de alguma comissão, se tu vai procurar no site, não tem. Não tem. Então, fica até o resgate histórico dos trabalhos das comissões, como a questão documental, a questão de informação. Esse seria o meu grande objetivo, tornar cada vez mais a Câmara transparente. Aí sim as pessoas podem criticar, elogiar, enfim. Quanto mais elas tiverem acesso às informações do que acontece aqui, mais elas vão poder ter uma opinião abalizada, né? Não qualquer opinião a respeito do Legislativo. Então, agora encerrando mesmo no que o senhor falou agora pela última vez, não quis interromper o seu raciocínio, passaram-se na tela os seus contatos, telefones, e-mails, justamente para que as pessoas mandem críticas, sugestões, elogios. Muito obrigado novamente. Um abraço, eu demoro para responder, mas eu respondo. Valeu, obrigado. Obrigado, presidente. Acabamos de conversar então com o vereador Alberto Meneguzzi, recém-empossado, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Deixamos novamente os votos de um feliz 2018 a todos que nos acompanham. Continuem no nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.